Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. A situação é o seguinte, aproveitei o momento que eu estava construindo essa peça aqui para atender uma necessidade aqui de casa e aproveitando o momento para fornecer algumas dicas e algumas medidas no decorrer do vídeo para quem queira copiar ou fazer uma construção similar. Então a todos, fiquem na paz e segue a sequência de vídeos. Então, a princípio, a estrutura vai receber esses tubos que eu preparei aqui e encontrei na sucata, que são para plantas. O suporte será um suporte móvel, ok? Para receber esse tipo de material. E vou fazer algumas adaptações, é claro, para adaptar outros vasos, tornando ele mais versátil possível. São dois tubos de 150 de diâmetro. Foi feito todo um corte aqui para onde irá sair as plantas. Foi feito furações por baixo para escoamento da água, como para economia, que é feito de sucata. Cortei do próprio tubo um pedacinho e usei uma dica que eu ensino no canal para fazer placas de PVC. E foi feito um corte redondo e instalado aqui, colado e tudo mais. Até passei uma fita aqui primeiro para manter e depois colar e deixei a fita, ok? Agora eu vou bolar a estrutura. Para receber, no caso, os tubos serão encaixados assim na toda a estrutura, ok? Simplesmente vem e encaixa para essa finalidade aqui. Como é um diâmetro de 150, eu usei um gabarito de 130 milímetros dos vários que eu tenho aqui, que deu perfeitamente. Agora eu vou terminar de elaborar as curvas, certo? No caso aqui serão, cada um desse aqui vai receber 3 curvas, uma no canto de cá, uma no meio e outro no outro canto, e assim sucessivamente. Como eu tenho só 2 canos, então a princípio será para esses 2 canos. Depois eu mesmo vou comprar outros para poder terminar de preencher toda a estrutura, ok? E depois fazer o corte, dar o acabamento na ponta, deixar tudo definido. Agora eu vou terminar de fazer as curvas que eu necessito para esse suporte. No caso vão ser 12 tipos de ganchinho assim. E volto com o vídeo. Então, nessa etapa eu já comecei a cortar as meia-lua, né, que vai receber o tubo. E o projeto será mais ou menos assim. Claro, vai sofrer modificações. Estou criando do zero. E é um projeto pessoal aqui para atender a minha casa, pedido da minha esposa e compartilhando com a tropa. Ok? Então agora eu vou pensar em fazer estrutura. Eu não tenho material para fazer toda essa curva aqui. Depois eu vou entrar com medidas, ok? Depois de tudo pronto. Como eu falei, está tudo sendo elaborado do zero. Mas será algo mais ou menos assim, tá? Vai ter uma curva aqui, vai receber um aro mais ou menos com 25 de altura aqui, ó, para um tubo, um no meio e outro mais em cima. Ok, então agora, a primeira passo que eu vou fazer, eu vou usar o mesmo gabarito e determinei uma distância, e a partir dessa distância eu já vou fazer uma curva, usando o mesmo gabarito de fazer aro, porque possivelmente eu construir um patamar e ficar por cima da estrutura para aproveitar o máximo possível. Estou usando o ferro mecânico de 3/8 e para fazer essas meia-lua aqui, ó, barra chata 7/8 por 1/8. Cada tubo vai receber 3, ok? E depois que eu fazer a curva, mantendo uma parte reta e a outra curva, aí que eu vou me preocupar em pegar mais outras pontas de sucata aqui e fazer a emenda. Serão 2 pés desse jeito. Uma dica, nesse momento eu estou preparando as meia-lua, né, os ganchos para receber os tubos. E por mais que seja material de sucata, é algum trabalho pessoal, procure deixar todos no mesmo tamanho. Claro, vai sofrer um acabamento e tudo. Mas se você já cortar todos do mesmo tamanho e trazendo tudo na mesma medida, já facilita a sua vida. No caso aqui, tem um até o maior que eu elaborei, vou cortar o excesso, procurar deixar do mesmo tamanho. Porque aí depois que tiver soldado na estrutura, eu me preocupo em dar o acabamento, ok? Eu preciso fazer 15 ganchos desse aqui. Então vou terminar de fazer o restante, cortar no mesmo tamanho e volto com o vídeo. Para quem está iniciando e não acompanha o canal aqui, ó, usei uma referência na ponta. No caso aqui eu usei bem a ponta aqui, fiz a curva. Depois eu só jogo na medida e corto do jeito que mantém todos do mesmo tamanho, a começar pela ponta. Fica a dica. Pronto, pessoal, ganchos feitos, certo? Como eu falei, primeiro eu deixo a estrutura principal pronta, depois eu me preocupo com o acabamento. Total de 15 ganchos. Agora eu vou me preocupar com a estrutura principal. Cada gancho desses aqui, cada gancho, eu gastei 30 centímetros de ferragem. São 15 ganchos, aí fica a você calcular, ok? Para quem gosta de medidas. Pessoal, a questão aqui agora é o seguinte, não se preocupe com a poeira, tá, gente?
Tava cortando PVC, tem poeira para tudo quanto é lado. No final que eu me preocupo com a limpeza. A vantagem de você ter uma bancada de soldagem totalmente modular é isso aqui, ó. Que nem no canal, todas as viradeiras que vocês viram que estava aqui, o suporte de esmilhadeira, o suporte de tocha que fica na lateral, tudo pode ser removível por causa das abraçadeiras que eu demonstro no canal. Eu deixei ela livre, ok? Agora, até no momento tem 1,60 m, eu vou ter que cortar com 68 e alguma coisa aqui para terminar de fazer a emenda na estrutura. Lembrando que é resultado de ponta de sucata. Criei um ponto de referência esquadrejado. Tá? Quando você não tem confiança na borda da sua estrutura, da sua bancada, você faz isso. Procure manter o material reto. No caso aqui, essa cantoneira é reta, ela já é aferida já. Esse pedaço de barra chata também é aferido. E joguei no esquadro para fazer a conferência e travei. Aonde a estrutura não vai chegar, deixou um sobressalto, mas aonde não vai haver estrutura, né? Que nem aqui tá livre, pode ocorrer de a estrutura encostar, que eu deixei livre. Então essa área aqui está esquadrejada e onde será a minha referência para montar as laterais da estrutura. Então todas as estruturas foram curvadas na mesma medida. No caso eu joguei com 1,10 m e comecei a curva no mesmo gabarito que eu fiz os ganchos, como eu já falei. Agora o próximo passo é deixar a estrutura aqui e já fazer a emenda e aproveitar e reforçar a lateral. Tanto uma lateral quanto a outra. Fica a dica. Pessoal, aproveitando o momento que eu estou fazendo aqui, passar mais uma dica aí. Uma coisa que eu aprendi com o pessoal da construção civil, alguns pedreiros com o qual tive a honra de ter contato, é o esquadro de pedreiro. Eu não sei como é que eles falam, tá? Eu denomino assim. É quando você está fazendo um vão livre, quer conferir se esse vão está esquadrejado, não há um travamento. Então, normalmente você joga 80 centímetros, até não encontra aqui, 60 centímetros e marca. E o centro aqui tem que dar 1 metro, significa que essa parte aqui está esquadrejada. Tá? Quando você não tem um esquadro, ou quando você quer ferir com melhor perfeição, fica a dica. Agora aqui, ó, aqui eu jogo na referência lá, ó, e na referência aqui, notem, tem que dar 1 metro certinho, ok? Fica a dica. Pronto, nessa etapa aqui, ó, já preparei a estrutura, coloquei a de baixo primeiro, soldei por cima, soldei uma trava superior aqui com altura de 25, aqui com altura de 70, certo? E o total da altura da peça tá dando 1 metro de altura por 80 de pé. Agora, vou aproveitar que as duas estão soldadas por baixo, igual, usei a primeira como gabarito para manter igual as duas partes, às vezes precisar fazer algum conserto. Vou virar, terminar de fechar o cordão de solda. Depois preparar para unir as duas laterais. Pronto, pessoal, todas as duas estruturas laterais estão prontas. Agora eu estou usando a mesma referência que eu criei de 90 graus na bancada e vou usar para soldar as duas laterais, certo? Os tubos de PVC medem 1 metro, mais ou menos, mas só que eu vou deixar a estrutura um pouco reduzida, vou deixar ela com 90, né, 92, no caso contando as duas ferragens 3/8. Então a parte interna aqui vou cortar 4 ferros de 90 para unir, e aproveitando que ela já está esquadrejada, vou soldar um aqui, outro aqui, para futuramente aqui virar um patamar também, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Agora é cortar os 4 ferros de 3/8 de 90 centímetros e soldar na estrutura. Detalhe para você que está iniciando, aqui já está esquadrejado, significa que os pés já estão apoiados totalmente nessa parte aqui, e aqui já está em angulação de 90, eu só jogo a referência daqui para cá, ok? Fica a dica. Cortado os 4 pedaços de 90, agora eu vou fazer a distribuição, lembrando que eu estou seguindo referência aqui, mas como eu já tenho essa referência aqui, eu posso usar como conferência de altura, ver se está tudo alinhado, mas é só acompanhar as outras referências. Agora é soldar um aqui, soldar outro lá, virar a estrutura e soldar dos dois lados. Pronto, pessoal, a estrutura principal está pronta. Essa é a estrutura principal, toda no 3/8. Lembrando que está dando 1 metro de altura por 92 de comprimento. Só que para dar mais estabilidade, antes de soldar os ganchos, eu vou pegar de uma argola e vou cortar pequenas tiras da argola para reforçar a estrutura em si, das laterais. Em todas as laterais, inclusive na base, eu vou soldar uma parte assim, para dar mais estabilidade. E logo depois eu vou vir com alguns pedaços de ferro e soldando. Não precisa ser uma distância muito grande, fazer gradeamento não.
porque isso aqui futuramente vai receber uma madeira, tanto aqui quanto embaixo. Aí com isso vai ter ganchos para poder receber os tubos de PVC e mais essa opção aqui de forro para colocar plantas e esse vão livre aqui, ok? Então o próximo passo agora é cortar de argolas pedaços assim e reforçar a estrutura em todos os seus cantos e volto com o vídeo. Então pessoal, para travamento da estrutura, eu estou cortando de argola, até agora essa aqui é a terceira, vou terminar de cortar aqui, ó. Marco o corte e mantenho a distância, certo? Tanto aqui quanto lá na frente. Agora eu estou fazendo a parte da frente também, estou reforçando todos os cantos por baixo, porque por cima vai passar uma tábua, ok? Lembrando que você tem que marcar a mesma distância que você marcar aqui, você tem que jogar lá, e quando você for fazer a frente e o fundo, a mesma distância que você jogar na frente, você joga lá também. No caso aqui, na parte reta, é só você igualar o pezinho com o mesmo daqui, que dá a mesma simetria, ok? Tanto aqui quanto atrás. Quando a parte é curva é mais difícil, porque essa parte está curva, mas automaticamente essa parte aqui está reta. Então essa referência aqui vai ser referente a de cá. Mas como é a parte para frente, isso aí não vai dar muito detalhe. Mas mesmo assim você tem que entender que a mesma distância que você jogar de um lado, você joga do outro, para não dar aquela sensação que a peça está torta, ok? Para manter a mesma simetria. Fica a dica. Detalhe, como é uma estrutura de travamento, eu vou soldar por dentro e por fora, depois eu me preocupo em fazer o acabamento. Então pessoal, nesse momento eu aproveito para oferecer uma informação que possa ser útil para outros robistas. Lembrando que nessa área eu sou robista, eu sou um assalariado, trabalho na área industrial, que de vez em quando lida com situações assim. E aproveitando o momento que eu estou fazendo uma peça pessoal para passar alguma coisa, alguma informação para quem achar útil para as novas gerações. Eu optei por fazer um reforço usando uma argola, que nem foi demonstrado. E notem, quando você corta ela fica assim. Antes de fazer o forramento, eu sempre procuro já dar acabamento nas quinas. Deixar bem arredondado assim, para evitar de acidentes. Alguém pode esbarrar aqui, seja cliente ou seja uma peça pessoal, certo? E sem tal forramento, depois que a estrutura já está toda reforçada e travada, fica mais fácil você poder movimentar a peça. Se você precisar entrar mais para dentro aqui com o disco, fica muito mais fácil. Então fica a dica, ok? Sempre que possível. Se você optar por fazer com o arabesco, para dar um destaque a mais, vai do seu critério. Eu não optei porque o arabesco não vai se destacar. Então é inviável essa parte. E se você não tiver um gabarito bom que produz uns arabescos assim, esse aqui foi feito num gabarito oficial Arte Solda. Vou deixar na descrição desse vídeo o link dos gabaritos oficiais Arte Solda que eu comprei para mim. E quando eu vou fazer obras no estilo colonial, né, que de vez em quando rola um troquinho, eu uso o kit de arabesco, o kit de gabaritos oficial Arte Solda. Vai estar na descrição desse vídeo caso você queira adquirir, ok? Agora, dando acabamento nas quinas, depois de tudo pronto, pelo menos a parte mais grossa, aí que eu vou me preocupar em posicionar a peça e preparar o forramento. Notem, o acabamento de quina fica muito melhor, muito mais liso. Agora, o meu próximo passo, vou cortar. Como isso aqui vai receber duas madeiras, eu vou reforçar, não vou fazer um forramento padrão. Vou fazer uma parte aqui, uma no centro, outra aqui. Normalmente, para padrão, que você faz um reforço no meio, faz forramento mais reduzido para dar mais resistência, ok? Então, o próximo passo agora, eu vou cortar redondo de 3/8, vou fazer forramento na parte de cima, um pouquinho mais fechado, e um forramento na parte de baixo. Então, pessoal, nesse momento eu aproveito para oferecer uma dica. Lembrando que eu sou robista, eu não sei se os profissionais de verdade fazem esse processo. Mas como você trabalha sozinho, você mesmo desenvolve certos métodos. No caso em questão, para fazer o forramento e garantir que vai estar tudo alinhado, quando colocar uma tábua ou qualquer outro tipo de forro, para garantir que não vai estar um desalinhado com o outro, eu pego 2 pedaços de material que eu já deixo próprio para isso mesmo, bem aferido, tudo bem resistente, travo de um lado, travo do outro, e o resto só acompanha. Na hora de soldar, tome cuidado de não comprimir o material, certo? Só para apoio mesmo, tanto numa ponta quanto na outra, o mais distante possível do ponto de solda, para não danificar a sua régua de aferição, vamos dizer assim, certo? E com isso faço o travamento. Fica a dica. Como aqui vai uma madeira, né, depois, não precisa um forramento tão reforçado. No caso em questão, em cima, vai ser dotado o mesmo procedimento, só que aqui já vai ser um forramento mais fechado. No caso, o reforço vai ser passado de um lado ou do outro, ou talvez no meio, ainda vou definir, e depois
fazendo um forramento mais agrupado. Fica a dica. Então, pessoal, o mesmo conceito adotado embaixo foi adotado em cima, só que no caso aqui o reforço é mais comprido, né? Mas aí colocou de um lado, coloquei do outro. Como aqui, acabou o ferro mecânico, eu estou usando vergalhão agora, pontas de vergalhão que eu tenho aqui. A parte de reforço está pronta. Aqui vai uma madeira, não precisa de tanto. E aqui no caso, se fosse um forramento mais espesso, mais grosso, um só no centro, ficaria bom. Só que no caso aqui eu vou usar a barra chata meia por 1/8. E então eu resolvi fazer 2 reforços. Agora eu vou cortar as barras chatas e fazer o forramento. Aqui não vai madeira, só embaixo. E com isso a estrutura principal vai estar pronta. Pronto, pessoal, o forramento está pronto. Para quem está acompanhando a medida e queira fazer algo parecido, foram 17 pedaços de barra chata meia por 1/8 com 33 de tamanho. Aqui para receber vasos convencionais, ok? O próximo passo agora, sim, foi soldado um apoio aqui no meio para o gancho no meio. Serão 3 ganchos cada para receber o tubo de PVC. Será um no canto, um outro no outro canto e um no meio para cada divisa, tanto na frente quanto atrás. Certo, aqui eu, se não me engano, cortei com 52, lá eu cortei com 41. E é bom que reforça mais a estrutura ainda. Próximo passo agora é posicionar os ganchos e soldar. Vou posicionar o gancho com uma determinada altura, vou usar a régua como nivelação. Se a estrutura estiver nivelada conforme o piso, eu coloco um nível de mão e faço a nivelação, soldando as duas pontas. Depois, com a régua, eu centralizo o do meio. E assim, faço uma soldagem, outra e outra. Aqui serão 3 carreiras de cá e 2 carreiras do lado de lá. E depois dou o acabamento nos ganchos. Bom, e aproveitando que a estrutura está nivelada, agora estou soldando os ganchos nivelados. Um detalhe, tá? Sempre quando você for soldar componentes que você precisa que fique nivelado com a estrutura, certifique-se que a estrutura estará nivelada antes de você nivelar os componentes, porque senão fica torta a mesma coisa. Às vezes a estrutura está um pouco torta, pesada em falso, como a gente fala. Você alinha os componentes, quando você terminar o serviço vai estar torta a mesma coisa. Então, aproveitando, fiz a mesma coisa aqui. Soldei as de baixo primeiro, uma da ponta, depois nivelei com a outra, depois a do meio, acompanho, usando uma régua reta. Se você tiver uma régua de pedreiro também te ajuda bastante. Mesmo procedimento em cima, agora eu vou fazer o mesmo procedimento no meio e do outro lado também, depois dar acabamento. Fica a dica. Bom, os ganchos já estão soldados e acabados, isso que eu falo, quebra-quina para evitar machucar, certo? Essa é uma estrutura ideal para quem tem pouco espaço e gosta de plantas. No caso em questão, para onde ela vai ficar, eu vou soldar arruelas na sua base, ok? Mas você pode agregar rodízio para poder movimentar ela. Você pode colocar sapatinhos niveladores, é claro que tem que ter um pedacinho de tubo, porque é um ferro maciço, mas é possível fazer isso. No meu caso agora, eu vou soldar as arruelas e volto mostrando o produto final. E no final, pessoal, o resultado é esse aqui, ó. Soldei as arruelas conforme a minha necessidade, notem, certo? Mas também você pode usar esse tipo de acabamento aqui, ó, que eu esqueci de falar, ponteiras de borracha. Se não me engano, no canal Claudião Serralheria Artística, ele tem um vídeo específico para mostrando alguns acabamentos que ele usa na serralheria dele. E se você não conhece o canal Claudião Serralheria Artística, é um canal muito bacana, que além de produzir conteúdo aqui com vídeos muito bacanas da serralheria em geral, ajudando a comunidade, também faz lives toda segunda-feira a partir das 20 horas, ensinando a fazer uma peça muito maravilhosa. Se você não é inscrito, te aconselho a se inscrever e acompanhar os vídeos e a live, que além de ser uma live muito alta astral, você irá aprender a fazer uma peça muito bacana. E aqui, ó, o resultado final com os ganchos, certo? Para esse é o objetivo aqui, ó, que no final possibilita fazer isso aqui, ó. Isso aqui é para tubos de PVC de 150, ainda falta outros tubos ainda, mas tem 3 apoios aqui na frente, ainda falta preparar a tábua, mas vocês têm noção que tem espaço para colocar muita coisa. Em cima também tem espaço. E atrás tem mais outros tipos de gancho aqui, que é uma peça muito versátil. É baseada naqueles suportes em que eles criam um patamar no formato escada. Essa aqui é uma versão adaptada para a realidade daqui. No caso, como podem ver, serve também para criação de hortas, né? E flores também, dando grande espaço e podendo aproveitar o máximo possível com várias opções de vaso.
Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, agora falta fazer a pintura. Mas de algum modo espero que a informação possa vir ajudar alguém aí. E se você aqui quer aprender a construir peças assim e aprender técnicas que possam ajudar você a desenvolver peças assim, eu indico o curso Arte Solda de Serralheria Artística do canal Arte Solda que o Léo desenvolveu, que serve tanto para ensinar a arte no caso em questão peças assim, por exemplo, que essas aqui são cópias fiéis do canal Arte Solda, que também faz live sexta-feira a partir das 20 horas e 15 minutos, e essa aqui é uma das cópias da live do canal Claudião, que é toda segunda-feira a partir das 20 horas. E olha os arabescos aí, feito nos gabaritos oficiais Arte Solda. E vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso Arte Solda de Serralheria Artística, caso você tenha interesse em fazer, e também o link dos gabaritos oficiais Arte Solda, tá? Espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você gostou, deixe um gostei. A todos, fiquem na paz. E através dessa peça, fica a dica.